Pai querido, Pai santo, tua palavra é poderosa, Pai. O Senhor fala na sua palavra que ela não volta vazia, Senhor. Pai, dá sabedoria nessa noite para aqueles que têm pedido ao Senhor sabedoria. Dá confirmação daquilo que essa pessoa precisa ouvir, Pai. Ela ora ao Senhor pedindo uma direção, uma confirmação. O Senhor lê o coração dos homens e quando chega na tua casa o Senhor fala, Pai, conosco, segundo o que nós precisamos ouvir, Pai. E se nós não estamos preparados para ouvir a tua palavra, se nós quebramos alguma aliança com o Senhor, Pai, nessa noite, nesse início de noite, nos abençoa, nos purifica, Pai, nos perdoa os nossos pecados, mas nós subimos à tua casa porque nós queremos ouvir a tua voz poderosa, a tua voz transformadora, a voz de cura. Se algum enfermo aqui no nosso meio, cura através da tua palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, Pai. Toca agora, cura, abençoa, que seja uma noite de liberação no mundo espiritual, aquilo que está retido seja liberado da vida do teu povo, Senhor. Eu declaro isso pelo poder do nome de Jesus, pelo poder que há na tua palavra. Seja uma noite de suprimento divino, Pai. Seja uma noite, Senhor, de crescimento, seja uma noite, Pai, de acréscimo, de multiplicação, em nome de Jesus, amém. Oséias 14. Oséias 14. Glória a Deus. Diz assim, ó: castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Ezequiel está sentado no lugar. Os anciãos de Israel vêm a ele porque eles querem interrogar a Deus, eles querem falar com Deus. Você nota que sempre ali no ministério dos profetas, Deus está ali acompanhando eles, né? Eles vêm buscar, mas Deus que vai dar a resposta. Deus vai falar com Ezequiel, Ezequiel vai trazer uma resposta. Ou seja, irmão, Deus está nos acompanhando no nosso ministério. Amém. Eu falo ministério pessoal. Deus te deu um ministério pessoal, uma coisa para você fazer na casa de Deus. Deus está te acompanhando naquilo. Deus não te deixou sozinho no seu ministério. Deus está te acompanhando. Veio a mim o 2, a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Não levantaram ídolo visível, ídolo invisível. Às vezes nós queremos ouvir a Deus, mas nós temos alguns ídolos invisíveis dentro do nosso coração. Ídolos que as pessoas não veem, mas Deus, ele vê o que está dentro do nosso coração. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E Deus trabalha com as motivações do nosso coração. Você pode encher esse quarto de dízimo, mas se você quebrar sua aliança com Deus, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você pode encher esse quarto de dízimo. Falou, vou trazer um dízimo aqui, vai encher esse quarto. Mas se você tiver com uma aliança quebrada com Deus, não funciona. O rapazinho chegou lá, veio fazer a oferta. Ó, Jesus trouxe uma oferta boa aqui. Ele falou, deixa aí. No altar se reconcilia com o irmão primeiro, depois você volta e faz a sua oferta. Porque não adianta a gente fazer nada para Deus com a nossa aliança quebrada. Nosso coração cheio de ídolo, de vingança, de ódio, de pensamento maligno, fazendo coisa errada. Todo mundo é pecador, mas nós não podemos viver em pecado. É diferente. Nós vamos escorregar, vamos até Jesus voltar, nós vamos falhar. Por isso que ele já deixou a porta do perdão aberta. Por isso que ele falou, se você errar, confessa o seu pecado. Filhinho, não é para errar, não é bom, mas se errar, você tem um Deus aqui para te ajudar. Então, confessa o seu pecado, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Acertar a vida é mais importante do que qualquer sacrifício. Quando a gente acerta a vida, é mais importante do que qualquer sacrifício que a gente faz na igreja. Deus quer aliança. Serviço é outra coisa na igreja, a gente faz o serviço. Mas Deus quer a prioridade e a aliança. Busca primeiro o meu reino, a sua justiça, busca a presença de Deus, seja uma pessoa justa. As outras coisas Deus vai acrescentar. Parece que Deus coloca aqui, isso que é tão importante para você, como uma coisa tão pequena para Ele. Busca primeiro a aliança. Vai buscar aliança, as outras coisas eu vou fazer para você. Vai buscar aliança, consagra a sua vida. O material, deixa que eu vou abrindo as portas aqui, abra ali, abro lá, abra aqui. Mas vamos zelar da nossa aliança com o Senhor. A nossa aliança com Deus é prioridade.
As demais coisas, Deus abre uma porta aqui, Deus abre aqui, Deus abre ali. Se não tiver aliança, a gente não ouve a Deus. A gente vem para a igreja pretendendo uma coisa, Deus fala outra. E a gente fica confuso. Puxa, Deus não fala comigo. Faz tanto tempo que eu estou pedindo uma resposta aqui. Não tem, porque nós precisamos. Um dos motivos é que nós precisamos renovar nossa aliança com Deus. Aí Deus vai falar. Deus não está com a mão amarrada, surdo, para que Ele não possa ouvir nossa oração. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Por isso que Ele deixou uma portinha lá chamada perdão, que a gente tem que entrar por ela. Confissão de pecado, que a gente tem que entrar por ela para a gente poder ouvir a Deus. O 2, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que me interroguem? Então ele está com o coração cheio de ídolo, mas quer interrogar Deus. E Deus não vai ouvir a oração de quem está com o coração cheio de ídolo, de idolatria. Deus não vai ouvir o nosso coração cheio de pecado. Então nós temos que sentar, acertar a vida com Deus, pedir misericórdia para Deus. Eu, Senhor, não estou vencendo isso aqui, tem misericórdia de mim, me ajuda a vencer isso aqui. Me ajuda a vencer a roda do escarnecedor. Me ajuda a vencer aqui esse problema que eu estou tendo aqui em redes sociais. Me ajuda a vencer. Se Deus vai nos ajudar, né? O Senhor com certeza vai ouvir a nossa oração, vai nos ajudar. Então ele fala aqui no 4. Portanto, fala com eles, diz. Assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo a ele, responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. O que acontece? Deus vai responder segundo o coração do meu... Segundo o meu coração está cheio do quê? De ídolo? Deus vai responder segundo a idolatria. Deus não vai responder o que eu preciso ouvir. Vai responder segundo aquilo que está no meu coração. Então, se meu coração está limpo, a Bíblia diz lá em Mateus 5, os limpos de coração verão, o sujo de coração não vai ver a Deus, não vai ver a manifestação de Deus, do coração sujo. Os limpos de coração verão a Deus. Então, aquela pessoa que está aliançada com Deus não quer dizer que você não vai errar mais. Não quer dizer isso. Não é o pecado, é viver em pecado, é diferente. São duas coisas diferentes. Então, o coração deles está cheio de ídolo, eles querem uma palavra. Eles querem uma palavra para empreender, querem uma palavra para crescer, mas o coração está cheio de ídolo e Deus quer que a gente se arrependa. Né? Deus quer ver da parte da gente conversão e arrependimento. Aí o que acontece? O versículo 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel em seu próprio coração. E quando Deus resolve apanhar a gente no próprio coração, eu não sei se você, eu vou perguntar, mas eu sei que sim. Você já passou cada luta na sua vida que Deus te apanhou no coração. O lugar mais dolorido. Você olhava assim e falava, não vou sair mais daqui. Daqui eu não saio mais. Dessa eu não saio. Tenho certeza. Por quê? Porque Deus vai lá, apanha o homem na parte mais doída dele, o coração. Parou o coração, parou tudo. Então Deus apanha o homem para converter o homem. Deus vai lá no profundo e torce o coração do homem. Quando a dor é aqui, ainda vai quando a dor é aqui, mas quando a dor é no coração, na alma. É a dor dolorida. Deus apanha o homem na alma, no seu coração, para ele aprender a se converter. Para ele ter nojo do pecado. Para ele ter nojo de falar coisa errada. Para ele ter nojo de se exaltar. Todas as vezes que a gente se exaltar com alguém, todas as vezes, não escapa uma, que a gente se exaltar com alguém, Deus logo vai ser obrigado a nos humilhar. Deus exalta pessoas exaltadas? Não, Deus vai exaltar aquele que se humilha. Então a gente se exaltou logo, Deus vai trabalhar na nossa vida. Então é importante a gente ver como a gente fala com as pessoas, como a gente trata as pessoas. Tudo isso é importante. Deixa aí a sua oferta, vai lá se reconcilia primeiro, porque para mim importante não é o dinheiro, é o relacionamento. Vai lá se relaciona certa com o irmão, depois você vem e faz a sua oferta. E vai ser uma grande bênção. Então, nós precisamos
tomar noção disso para Deus não nos apanhar no nosso coração. Porque aí, quando Deus apanha a gente no coração, a gente passa por cada coisa horrível, terrível, que a gente não tem nem como contar. Quando Deus apanha a gente no nosso coração, né? Como ele fez com a casa de Israel. Então ele fala aqui, ó, versículo 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto eles se apartaram de mim para se guiarem aos seus ídolos. Então, eles tinham, né, errado contra Deus, mas eles não queriam arrependimento. Eles queriam ouvir Deus falar outra coisa, não queriam se arrepender, não queriam conversão, não queriam ir para o céu, queriam as coisas só da terra. Que Deus falasse só de vida material. E Deus falou, não, eu vou pegar vocês no coração de vocês, vou torcer o coração de vocês. Então, quando a gente não se converte, a gente quebra a nossa aliança com Deus, Deus é obrigado a tratar do nosso coração, e Deus trata. E é um tratamento muito difícil. É uma coisa assim, muito difícil a gente cair na mão do Deus vivo, que Deus tem misericórdia. Ainda Deus é misericordioso, mas Ele é obrigado a tratar do nosso coração. No versículo aqui, Ezequiel 18, Ezequiel 18, né? Deixa eu ver o passinho aqui que eu ia ler. Oséias 6,3. Vamos aqui em Ezequiel 18 e vamos ler Oséias aqui no telão. Ezequiel 18 diz: a responsabilidade é pessoal. Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Às vezes a gente está na igreja, a gente fala assim, mas eu não consigo tomar posse da bênção. Eu não consigo tomar posse da bênção. Como que é esse negócio de tomar posse da bênção? Eu não consigo. Irmãos, quando a gente aprende a tomar posse da bênção, o que é isso? Toda oração, você já veio no culto, por exemplo, aí você está aqui, o pastor Daniel pregou, você ora aquela oração, você tem força, aquela palavra te dá força para você orar? Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque essa palavra que o pastor pregou se transformou em oração dentro de você, em força, em poder para você orar. A palavra se torna oração. Como se ela se transforma em oração dentro de nós. Então você lê uma palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você começa a orar aquilo, você começa a declarar aquilo, você começa a tomar posse da bênção. O que ocorre? Quando nós aceitamos Jesus, você lembra do dia que você aceitou Jesus, você lembra do seu batismo? Não foi uma coisa maravilhosa? Você já sentiu vontade de batizar de novo? E numa igreja, por exemplo, o pastor falou aqui, nós temos que batizar de novo. Já sentiu vontade? Você já se sentiu tão mal assim? Fala, acho que eu preciso batizar de novo? Acho que a pergunta correta é essa. Acho que eu não batizei muito certo, acho que eu estava muito emocionado, estava muito emotivo, não entendia muito, acho que eu batizei errado, acho que eu preciso de um batismo de novo. Já aconteceu isso com você? Não precisa batizar de novo. O que acontece? A gente vem para a igreja, alguém falou de Jesus, viemos para a igreja, nós batizamos. No dia do seu batismo, não é o dia que você entende tudo, claro que não. Você não conhece Bíblia nem nada. Você vai batizar pela fé. Com o tempo dentro da igreja, nós deixamos de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós paramos de conhecer a Deus. Quando é que nós paramos de conhecer a Deus? Quando paramos de ouvir a palavra, de ler a palavra, de ter comunhão com a palavra, nós paramos de conhecer a Deus. Depois a gente entra em confusão, acho que meu batismo não valeu, acho que eu não senti, não estava muito consciente. Quando você é pai pela primeira vez, você sabe tudo? Não, você está inconsciente, você não sabe tudo de criança. Quando você casa, você sabe tudo de casamento? Não, no dia a dia você vai desenvolvendo o seu casamento, vai desenvolvendo ser pai, vai desenvolvendo seu ministério, você nunca sabe tudo. Então, batismo é assim também, você não sabe tudo. Acho que eu batizei, eu não tinha nem noção, acho que eu batizei, né? Eu acho que eu não tinha fé. Não, você batizou pela fé, é diferente de conhecimento. Aí você batizou ali pela fé, sem sentimento. Aí você começa a ir para a igreja.
Mas só que você não prossegue em conhecer a Deus, você começa só os rituais da igreja, tá bom para você. Da oferta você aprendeu, da dízimo você aprendeu, da glória você aprendeu, da aleluia você aprendeu, só que você não aprendeu a prosseguir e conhecer a Deus na sua palavra. Ter a sua própria experiência com Deus. E aí, quando a gente chega na fase adulta, vai faltar experiência com Deus. Aí você não consegue tomar posse, não consegue por quê? Porque você não leu Bíblia. Então, a palavra não foi transformada em oração. Você lê um versículo aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A partir daquele dia você começa a declarar isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Deus tem muitas promessas aqui. Quando você ouve de falar de promessa, é uma coisa tão estranha para você. Falar de promessa, sei lá, Deus tem 8.000 promessas aqui nessa vida. Vivendo isso aqui, Deus com tanta promessa. Exatamente isso, não é culpa de ninguém. É nossa que não estudamos a palavra. E a palavra, quando a gente estuda, Deus dá uma revelação. Aquela revelação que Deus falou, aquilo vai fazer você tomar posse daquela vitória que você precisa. Está tudo na palavra. Aqui é só um esboço. Mas está tudo dentro da palavra. Aquela palavra que Deus te revelou, aquela palavra que vai fazer você tomar posse das coisas. Aquela é a promessa que Deus tem para você. Porque você foi lá, abriu sua Bíblia, leu a Bíblia, meditou naquilo que Deus falou com você. Então aquilo vai te dar a garantia que Deus vai agir na sua vida, que Deus vai operar, que Deus vai fazer. Aquilo vai te dar autoridade, essa palavra vai se transformar em oração. E aquilo que você vai orar é a revelação que Deus te deu da palavra. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí nós aceitamos Jesus, batizamos, paramos. Ficamos ali estacionados, só fazendo serviço de igreja. Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício. Aí nós aprendemos dentro da igreja os rituais. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pregar. Mas você tem que ler Bíblia para você se salvar. Para você não ter problema. Problema com você mesmo. Então nós precisamos ler Bíblia por isso. Para Deus nos dar autoridade contra os problemas da nossa vida. Precisamos assistir programa evangélico, sim, maravilhoso, bom. A gente aprende lá e Deus dá referência, fala com a gente. Mas você tem que ter um momento só você e Deus, só você e Bíblia. Tem que ter um momento seu com Deus. Você tem que ter o seu momento com o Senhor. Aí você abre a Bíblia, lê uma página, Deus fala ali com você, né, de forma tremenda. Eu li um livro da Joyce, li o livro dela e tem um que eu li 5 vezes. Né? E eu não consegui nada do que eu pretendia. E tem outro livro que eu li dela, e eu li e falei, tá bom, não estou entendendo muito. Mas fui lendo. Passou um tempo, alguns meses, eu comecei naturalmente a tomar posse de algumas coisas. Começou a acontecer algumas coisas na minha vida, principalmente sobre o passado, que eu comecei a ter uma autoridade. Rapaz, o Deus está me dando aqui, está falando comigo. Quando eu fui ver a coisa que eu tinha lido 6 meses atrás, que eu não tinha entendido. Irmão, Deus é bom, Deus é fiel. Eu li e não entendi na época. Depois de uns 6, 7 meses, eu comecei a sentir umas reações diferentes na minha vida espiritual. Eu comecei a tomar posse de algumas coisas, consegui deixar algumas coisas, consegui ouvir mais a Deus. Aí eu fui pensando, foi daquele que eu li, da experiência da Joyce Meyer. Então, 6 meses depois, aquilo começou a frutificar na minha vida. E na época eu não entendi muita coisa. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, está cuidando da gente. Se você subir no céu, Deus está lá. Se você descer lá no profundo do abismo, Deus está lá com você também. O Senhor está com a gente em qualquer lugar, qualquer situação. Nós precisamos tomar posse dessa vitória. Salmo 139, né? Qualquer lugar que você for, trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Ele não tem diferença nenhuma. Ele está com a gente em qualquer lugar, ou no céu, no abismo, se descer lá no céu, no inferno, Deus está lá com a gente também. Em qualquer lugar Deus está com a gente. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus veio na cruz, Jesus veio como pessoa, então ele não podia estar com a gente, com cada um de nós. A partir do momento que ele veio, ele morreu. Ao 3º dia ele ressuscitou em espírito.
Aí ele envia o Espírito dele para estar com a gente. O que quer dizer? Deus está unido com a gente. Deus está em você, você é templo do Espírito Santo. Jesus está dentro de você. Jesus está operando em você, Jesus está agindo em você. É que muitas vezes, por falta da gente buscar a palavra, a gente não entende muito essas coisas, mas Ele está dentro de nós. Ele não quer que eu só venha na igreja e seja um sofredor. Ele não quer que eu só venha na igreja e seja um pobre, paupérrimo, um mendigo. Não, Ele quer suprir a minha necessidade. Mas tudo está aqui, Ele está dentro de nós, o Espírito. Quando Jesus ressuscitou, ele se fez um com cada um de nós. Sabe como é que é? Houve aquela ligação entre nós e Jesus. Então Jesus está em nós, através do Espírito Santo. Mas precisamos ser dirigidos pela palavra. Então, Oséias, conheçamos e prossigamos a servir o Senhor. Se, como o pastor falou esse dia, se eu der para você aqui um milhão, tá 1 milhão que você não sabe como gastar esse dinheiro. Você vai correr, vai comprar, né, perfume, vai no shopping, vai comprar uma roupa, vai comprar um vestido, um sapato. E a vida não é só isso, tem coisas maiores, mas esse é o nosso universo. Vamos pagar as dívidas, principalmente os boletos, né? Vamos pagar a internet, a Movinet, né, Pedro? Vamos pagar tudo, essas coisinhas pequenas, mas Deus tem muito mais. Mas provavelmente eu não vou saber usar o dinheiro para me ter uma aplicação melhor, um investimento melhor, porque eu não tenho conhecimento. Você batizou, mas se você não buscar o conhecimento, é isso que vai acontecer comigo e com você. Vamos ficar estacionados na igreja. Vamos entrar e vamos sair. Vamos entrar e vamos sair. Vamos entrar e vamos sair. Vamos louvar Jesus, vamos voltar. Volta o dia, louvar Jesus, volta. Mas não muda nada. Por quê? Porque não houve uma mudança dentro de nós. Aí nós não prosseguimos em conhecer o Senhor. E a culpa é nossa. Não é do pastor, não é do fulano, não é do ciclano, não é de ninguém. A culpa é única e exclusivamente nossa, porque a gente fica preguiçoso de buscar a palavra. A gente fica muito carnal, a gente se envolve com outras coisas e esquece de dar prioridade a Deus, né? Depois a gente fica aí no sofrimento. Vamos ler o Ezequiel 18? Olha aí, a responsabilidade é pessoal, a responsabilidade é minha. Tudo que acontece na sua vida, a responsabilidade é sua. Não é culpa de fulano nem ciclano. Não é culpa. Aconteceu algumas coisas na minha vida. Por quê? Porque eu dei material para as pessoas falar alguma coisa de mim. Mas não é culpa das pessoas, é minha. Então, as pessoas só conhecem aquilo que você entrega, que você dá. Por isso nós temos que se proteger. Agora eu vou culpar fulano, aconteceu isso comigo, eu vou culpar fulano, eu perdi minha família, eu perdi isso, eu perdi aquilo, é culpa de fulano, não, é culpa minha. É culpa minha, única e exclusivamente minha, ninguém tem nada a ver com isso não. A responsabilidade é minha. As coisas que aconteceram na minha vida, a responsabilidade é minha, não é de ninguém. Eu sou o culpado. Quando você pede perdão para Cristo, você está se declarando culpado. Senhor, me perdoa. Trazendo para o português, Senhor, eu sou culpado. A culpa é minha, me perdoa. Então nós temos que aprender a trazer as responsabilidades para nós. Eu fiz um trabalho lá em Itaquera, o pedreiro sumiu, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Eu devia estar no pé dele todo dia lá, mas eu não fui. A responsabilidade é minha. Então nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade. Quando a gente chega nisso, Deus honra. Deus nos abençoa. Foi Eva, foi Adão, foi o diabo. Não foi ninguém. A culpa é minha. O ladrão reclamou na cruz, um falou assim, se o senhor é filho de Deus, desce daí, tira a gente daqui. O outro falou, não, nós estamos aqui porque nossos feitos nos trouxeram para cá. O que eu fiz me trouxe para cá. A culpa é minha. Então Deus, Ele ama um relacionamento sincero. Como o pastor está falando esse dia, vai no seu quarto e fala tudo para Deus. Se abre para Deus, tudo. Aí você tem um negócio feio aí na sua vida para falar para Deus, conta para Deus um negócio feio. A partir do momento que você contar um negócio feio, Deus vai agir. Deus vai operar, Deus é fiel. O que manda aqui é aliança com Deus. O resto Deus vai fazer. Aí eu não busco a Deus, aí fica tudo grande para mim, tudo fica grande para mim.
a minha dívida fica grande, meu problema fica grande, minha vida emocional fica grande. Por quê? Porque eu não estou buscando a Deus. Aí quando a gente não busca a Deus, tudo é grande. Palavra, espírito e vida. Quando a gente está lendo, está se enchendo do espírito. A gente tem coragem. Lá em Israel, o Golias insultou Israel por 40 dias. Todo soldado achava ele grande. Mas um homem pequenininho, cheio do Espírito Santo, falou, não, ele é pequeno. Quando você está cheio do Espírito Santo, tudo é pequeno. Tudo fica pequeno quando você está na presença de Deus. Quando você está com a palavra, tudo fica pequeno. Ele foi lá e venceu. O que para Israel era grande, para Davi não era. O que Israel estava vendo uma coisa sem Bíblia, o Davi estava vendo outra com Bíblia. Então, precisamos da palavra, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferes esse provérbio dizendo, os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho. E a minha alma, E quem pecar, essa morrerá. A responsabilidade, Deus falou para Israel, o pessoal criou um provérbio em Israel falando assim, meus dentes estão enfraquecidos, estão embrutecidos porque meus pais comeram uva, meu dente ficou fraco. Aí eu estou fraquinho, estou muito sensível porque meu pai era assim. Aí Deus falou, não cria esse provérbio em Israel. Você não tem nada a ver com seu pai. A partir do momento que você aceitou a Cristo, de espírito e de verdade, a maldição foi quebrada. Você não vai carregar a maldição do seu pai nem da sua mãe. A responsabilidade é pessoal de cada um. E nós precisamos tomar posse disso, nós precisamos enxergar isso. Nós não temos responsabilidade, nós não somos sucessores da maldição dos nossos pais. Nossos pais viveram e maldição é responsabilidade deles. A gente traz alguma coisa nas nossas emoções, né? A gente traz algum vestígio, alguma coisa assim, do que nós aprendemos, do que nós vimos. Mas que isso é quebrado. Mas a maldição, Cristo quebrou lá na cruz. A partir do momento que Cristo desceu na cruz, Cristo desceu, morava com Deus, ele desceu lá na cruz, ele se envolveu comigo, com você que somos pecador. Nós estamos envolvidos com Cristo. E sobre nós não tem mais maldição nenhuma. Nós não somos sucessores das maldições dos nossos pais, nunca. Cristo quebrou toda a maldição, nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é essa, olha, está aqui a lei do Deuteronômio 28, bonzinho e malzinho, você acertou, vai bem, errou, morre. Deus nos tirou dessa maldição. E hoje nós estamos embaixo da graça, do favor imerecido de Deus. Não é cartão de crédito para pecar, nem autorização para pecar. Mas nós estamos embaixo da graça, da misericórdia, do poder de Deus hoje, do perdão de Jesus feito lá na cruz, realizado na cruz. Então, quando Cristo desceu, ele se envolveu com a gente. Nós estamos envolvidos com Cristo. Sobre nós não tem mais maldição nenhuma. O sangue que está sobre a nossa vida agora é o sangue do Cordeiro. Então sobre nós não tem maldição nenhuma. Sobre o ímpio tem, porque o ímpio ainda não conhece a palavra de Deus, mas nós conhecemos a palavra de Deus. Então ele fala aqui, não use mais esse provérbio em Israel. Está acontecendo isso por culpa do meu pai, porque meu pai foi assim, meu avô também era assim, agora eu estou embaixo de maldição. Não, Cristo já quebrou essa maldição. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou. O que é resgatar? Tirou para fora. A tradução da palavra. Tirou para fora da maldição, da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, as maldição que era para você, você era sucessor de maldição, essa maldição Cristo tomou sobre ele. Você é livre. Você não é maldito, você é bendito. Nós somos benditos, não somos malditos. Cristo, no momento que ele desceu lá na cruz, que ele foi pendurado no madeiro, o que aconteceu? Ele saiu lá do lar celestial e veio à terra. A partir do momento que ele morreu, foi crucificado, ele se envolveu comigo, com você. Nós estamos envolvidos no Espírito de Cristo. Sobre nós não vale maldição. Sobre nós não tem maldição e nós não somos obrigados a ser sucessor da maldição do nosso pai. Quer dizer que dinheiro ele não deixou, só deixou maldição. Está amarrado.
Não tem dinheiro, não tem maldição, não tem nada. Nós somos livres, nós estamos embaixo da bênção de Abraão. Ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. O que está sobre a nossa vida é o Espírito prometido. É o Espírito Santo, é a bênção de Abraão. Abraão foi nosso pai na fé, foi um abençoado. O que está sobre a nossa vida é a bênção de Abraão. Todas as bênçãos que Abraão recebeu estão sobre a nossa vida. Então Cristo já se fez maldito. E é importante você entender isso até para você evangelizar. Ele estava lá no céu, ele veio, morreu, foi crucificado. Aí ao terceiro dia ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele. O que nos envolve é o Espírito de Cristo. O que nos envolve é a unção de Cristo. A maldição foi quebrada. Não tem maldição, não tem sucesso, não são mais sucessores de maldição de ninguém. Por isso que Deus fala para Israel que a responsabilidade é pessoal. Ah, você está morrendo na cruz, mas é você. Seus atos te levaram para esse lugar. Nossos atos nos levam para determinado sofrimento. Mas é nós, não é ninguém. Ah, estão falando mal do pastor. Fala porque eu dei motivo. Se eu não tivesse, não dava. Não falava. Então a culpa é minha. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. O Salmo 51, que ele diz, olha que coisa maravilhosa. Ó. Eis que te compraste, tem prazer na verdade no íntimo. No recôndito me faz conhecer a verdade. Eis que tem prazer, o Senhor tem prazer, o Senhor gosta da verdade do íntimo. Não é a gente falando aqui. Deus gosta da verdade no íntimo, lá dentro. Quando a gente não tem essa verdade, aí nós vamos passar pura aqui em cima. Porque Deus quer a verdade no íntimo. Deus quer orações honestas. Foi eu. Estou aqui, Senhor. Estou pensando nisso, estou fazendo aquilo. Me tira disso. Me ajuda a sair disso aqui, Senhor. Tira o meu pé dessa lama. Deus ama, Deus tem prazer na verdade no íntimo, quando a gente traz a verdade dentro do nosso interior. Então eu só vim fazer trabalho de igreja, isso aí é o de menos. Mas uma coisa que Deus preza, que Deus ama, que Deus quer derramar, que Deus quer ungir, Deus quer fazer, Deus quer abrir, Deus quer criar, Deus quer se manifestar, Deus quer operar na verdade do íntimo. Não é no trabalho da igreja. O trabalho da igreja vamos fazer, é importante. Um ajuda o outro. E Deus já deu 5 ministérios, que é para um abençoar. Eu prego diferente, o Flor prega diferente, o pastor Daniel prega diferente, o Pedro, a Bruna prega diferente, cada um recebe uma coisa diferente. Já para aperfeiçoar a igreja, essas diferenças, para não ficar só em um. Nossa cabeça receber um monte de revelação e se aperfeiçoar. Mas Deus quer a verdade do íntimo. Quando a gente tiver a verdade no íntimo, sabe aquelas portas que abrem automática? Você vai no shopping, quando chega pertinho, as portas vão se abrir para nós de forma automática. Aleluia. As pessoas vão perguntar, quem é você? O que aconteceu com você? Por quê? Porque você tem verdade no íntimo, eu tenho verdade no íntimo. As pessoas não conhecem a Deus, elas não ouvem a Deus. Mas elas vão olhar para a nossa vida e elas vão conhecer a Deus através da nossa vida. Porque elas vão ver tanta realidade de Deus na nossa vida. Onde você conseguiu isso? Como é que você fez? Como é que você faz? Você fala que Jesus estava no céu, ele desceu, morreu na cruz. Quando ele morreu, aí o terceiro dia ressuscitou, ele se fez um comigo, Jesus. Nós estamos envolvidos com Jesus. Nós agora temos verdade no íntimo. Estamos trabalhando nisso. Vamos tirar as mentiras do íntimo. E as outras coisas vão acontecer e Deus vai responder a nossa oração. Amém. As portas vão se abrir automaticamente. Você vai pensar que você está pisando em nuvens. Você vai mandar o Daniel te beliscar para pensar que isso é verdade mesmo. Você morreu, está no outro mundo. Porque as coisas vão ficar leves. Quando a gente consagra a vida ao Senhor, assume nossas responsabilidades, as coisas ficam leves. Aleluia. E quando você não faz isso, não prossegue conhecer a Deus, aí você vai na igreja, você batiza aqui. Já viu o crente que onde vai batiza? Aí batiza aqui, batiza lá, batiza aqui, batiza lá e não consegue nada.
Eu tenho dentro da minha família gente que já batizou, acho que está até com calo na mão. Os pastores tentam batizar. Não resolve nada. Batizam pela fé. Seu batismo valeu. Agora o que a gente tem que fazer é prosseguir em conhecer a Deus. Para nós se envolver com o Espírito Santo, né? E fazer o trabalho. Claro que nós vamos precisar do trabalho, né? E ler Bíblia, porque essa Bíblia, as palavras vão se tornar em oração. Aí você vai levantar sua Bíblia em casa, você vai marchar na sua casa. Lá você pode dar aqueles negócios lá, né? Chutar a cara do cão. Lá você pode, pega na sua sala, chuta a cara do cão. Mas você vai marchar com a palavra no seu coração. Senhor, tua palavra diz isso aqui, não tem maldição na minha vida, não tem sucessão de maldição. O Senhor quebrou, quando o Senhor morreu, o Senhor fez um comigo lá na cruz, um só espírito. Em nome de Jesus, não tem mais maldição contra a minha vida. E aí nossa vida vai ser diferente por causa disso. Por conta disso, a nossa vida vai ser diferente. E é um preço, porque a gente não pode fazer o que o mundo faz. O mundo faz cada coisa que a gente às vezes fica com vontade de ir lá. Olha que povo liberto, hein? Esse povo aí é liberto, olha que alegria. Nós precisamos marchar para a igreja, nossa vida é diferente. Nosso divertimento é diferente. Então precisamos marchar para a igreja. Precisamos se tornar um com Cristo. Né? Depois que a gente tira os ídolos do nosso coração, nós vamos ver todas as respostas que Deus precisa nos dar, Deus vai dar. Não vai ter mais aquela coisa, será que é essa que Deus pode fazer? Pode fazer. Mas será que Deus pode fazer? Pode fazer, sim. Ah, mas o Murilo passou tanta coisa. É, mas ele vai para a faculdade. É, vai estudar. Ô, bênção. Vai estudar. Né? No futuro, né, Murilo? Vai ser bênção, nossa família vai ser bênção. Nós vamos ser abençoados, nossa família vai ser abençoada. Tudo depende de nós, da consagração do nosso coração que a gente faz para Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.